A paz do Senhor, minhas irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para mais um vídeo, em nome de Jesus. O Senhor colocou uma palavra em meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. E a palavra se encontra no livro de Esther, capítulo 4. Vamos ler apenas alguns versículos. Capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste ao reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim ireis ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Amém? Essa palavra ela é bem conhecida, né? Fala do decreto, né, de Amã, que queria perseguir o povo judeu. E aqui conta que Mardoqueu foi a Esther, né? Esther tinha sido colocada no palácio e Mardoqueu foi falar com Esther para saber o que Esther poderia fazer por eles. E quando Esther falou, né, que talvez, estou usando as minhas palavras, né, não pudesse fazer nada porque ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, porque ali, naquele tempo, existia um decreto, uma ordem de que quem entrasse na presença do rei, na sala do trono, sem ser chamado, era morto. E ali, com certeza, Esther temeu pela sua própria vida, né? E aqui Mardoqueu lembra para Esther e diz para Esther: quem sabe se para esse tempo você não foi chamada, né? É este o versículo que Deus colocou em meu coração. Você foi chamada para um propósito. Deus te escolheu para um propósito. E ali a Bíblia fala que Esther, ela foi lá. Ela se preparou. Ela, com certeza que a Bíblia está dizendo, ela teve medo. Ela temeu por sua própria vida. Mardoqueu fala para ela: se você se calar, com certeza o socorro vai vir de outro lugar pro povo judeu, mas a sua casa vai perecer. E aí ele lembra para ela: quero repetir, quem sabe se para este tempo você não foi colocado no reino, no palácio, né? E ali Esther manda a pessoa dizer novamente para Mardoqueu: vá, reúna o povo, jejum por mim. Eu e as minhas servas também iremos jejuar. E ali, Esther, diante daquela situação, ela não retrocedeu. Ela tomou um posicionamento. Minha irmã, eu vim nesta tarde para dizer para você, Deus me enviou aqui para falar para você, que Ele tem um propósito em sua vida. Você foi escolhida para um propósito. Quando eu criei este canal, o Senhor falava fortemente ao meu coração: você foi escolhida para um propósito. E é isso a mensagem que eu quero trazer através desse canal também. Que você que está do outro lado foi escolhida para um propósito. Assim como Estela foi escolhida, foi Deus que colocou ela lá no palácio, porque Ele sabia, Ele conhece o futuro. E Ele sabia que o povo judeu ia precisar de alguém que a defendesse. E Ele colocou Esther lá, para que ela viesse a ser a pessoa a qual Ele ia usar para trazer livramento para aquele povo. E eu quero dizer para você, minha irmã, que talvez você esteja aí olhando para você e dizendo... às vezes a gente olha para nós mesmos e dizemos assim: vou chamar fulano para orar por mim, pela minha casa, pela minha família, não sei. Essas coisas. Mas Deus está olhando para você e dizendo assim: ei, não é fulano não, é você.
Quem vai ser usada para restaurar a sua família é você. Quem vai ser usada para salvar os seus é você. Quem vai ser usada para expulsar os demônios da sua casa que tentam roubar a sua família não vai ser fulano, ciclano, pregador, pastor, ninguém. É você. É você que Deus quer usar. Ah, irmã, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Quem disse que para ser usado por Deus você precisa fazer só isso? Não. Você pode colocar o seu joelho no chão assim como Esté fez. Jejuou e orou em favor daquele povo. Depois que ela fez isso, ela tomou o posicionamento de orar, jejuar, mas ela agiu. Mas primeiro ela foi falar com quem? Com aquele que tudo pode. Aquele que dá o direcionamento. Aquele que vai adiante de você abrindo as portas, quebrantando os corações, assim como ele fez com o rei, porque o rei poderia ter matado ela, mandado matar ela naquele momento. Mas ele foi lá, Deus foi adiante de Esté, abrindo a porta, quebrantando o coração do rei, para que ele fosse favorável, para que ela achasse graça diante dele. Então, minha irmã, Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer usar você para salvar vidas. Ele quer usar você para você restaurar famílias. Deus quer usar você para pregar o evangelho, para salvar, para fazer tantas coisas que talvez você nem imagine. Porque muitas das vezes, na verdade, nós olhamos para nós, para as nossas falhas. Mas Deus está olhando para você e dizendo: ei, filha, é com essas falhas mesmo que eu quero usar. Até porque, minha irmã, não espere estar perfeita para poder servir a Deus, porque isso não vai acontecer. Nós só estaremos perfeitos quando Jesus vier buscar a igreja. Se permita ser usada por Deus. Se coloque na posição. Esté, ela se posicionou jejuando e orando. Então vá, se posicione diante do Senhor. Comece a orar: Senhor, me dá estratégia para salvar os meus. Me dá estratégia para executar o propósito, o chamado que o Senhor tem para a minha vida, porque Deus tem. Deus não escolheu ninguém para ficar de braços cruzados e só, amém, glória a Deus. Não, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, Deus nos escolheu com um grande propósito. Sabe qual é o propósito que Deus tem para mim, para você? Anunciar as virtudes dele, as virtudes daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos salvou, ele nos libertou. E assim como ele fez na nossa vida, nós precisamos proclamar para outras vidas que esse Deus, ele tem poder para fazer. Mas não fique esperando que vai vir um lá de fora, que vai vir outra pessoa para fazer. Não. Foi para este tempo mesmo de calamidade que Deus escolheu você. Foi para este tempo de dificuldade que Deus escolheu você. Ele só quer que você se posicione. Se posicione e entenda, você foi escolhida, você foi escolhido para executar um grande propósito, um grande projeto do Senhor. Então, assim como Esté fez, eu lhe encorajo nesta tarde, você também buscar ao Senhor, a direção do Senhor, como Ele quer que você faça. Mas entenda que não vai ser os lá de fora, vai ser você mesmo que Deus quer usar. Ah, irmã, mas ninguém dá nada por mim. Vai ser você que Deus quer usar para mostrar que Ele usa quem Ele quer. Ah, irmã, ninguém acredita em mim. Mas vai ser você que Deus vai usar. Ah, irmã, eu tenho medo de certas coisas. Mas vai ser você que Deus vai encorajar, vai levantar e vai usar. Ah, irmã, mas eu não tenho oportunidade aqui, eu não tenho oportunidade ali. Mas vai ser você. Vou repetir, vai ser você que Deus vai levantar, que Deus vai posicionar e vai usar. Foi para este tempo. Minha irmã, você pode estar dizendo aí, minha irmã, a situação está difícil. Mas foi você que Deus escolheu para um grande propósito. Se levante. Não olhe para a dificuldade ou para aquilo que tem tentado se colocar na sua frente para tentar te parar ou para barrar a sua visão. Por muito tempo eu fiquei enganada. Por muito tempo eu fiquei enganada olhando para as minhas falhas, para as minhas limitações. Mas chega um tempo em que Deus vai lá na caverna e diz assim: ei, se levante. Você foi escolhida, você foi escolhido, você foi escolhida. Não pode ficar parada aí não. Você tem que se levantar, tem que agir, tem que se mover. Porque a verdade só fica parado quem está morto.
Já percebeu? Quem está vivo tem que se movimentar. Então, minha irmã e meu irmão, o que eu quero trazer nesta tarde, o que Deus falava ao meu coração era isso, que Deus escolheu você para um grande propósito. Esté, ela estava ali, ela foi colocada no palácio porque ela tinha um propósito de Deus. Deus já tinha escolhido ela para um grande propósito. Assim como Deus me traz à memória agora de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E a Bíblia fala que quando ele se encontra já com seus irmãos, ele fala que ele perdoa os irmãos, ele chora. E ele diz, peraí, não... Talvez os irmãos fossem tentar dizer, eu vendi você, eu tentei matar, sabe? Se começar. Mas ele já vem dizendo, não, peraí, eu já sei. Foi Deus, não precisa justificar. Foi Deus que me mandou adiante de vocês. Foi o propósito de Deus que tudo isso acontecesse na minha vida. Por quê? Porque Deus levou ele para lá, para que depois ele fosse usado para salvar a sua família da fome que vinha sobre aquela região que os pais dele moravam. Então, minha irmã, meu irmão, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei se você está no palácio agora, eu não sei se você está no calabouço, eu não sei. Mas Deus te escolheu para um propósito, tenha isso em mente. Coloque isso na sua mente, na tábua do seu coração, não deixe nada nem ninguém te parar, te travar, te paralisar com palavras negativas, com palavras de derrota, que talvez olhe para você e não dê nada, mas não olhe para isso. Não olhe para isso, se posicione em Deus, porque Estela precisou se posicionar. Depois que ela se posicionou em oração, Deus dá para ela a estratégia, ela age com estratégia, com sabedoria, ela vai à presença do rei. E o rei, o nosso rei, vá lá diante da presença do rei e pergunte para ele, meu rei, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu me posicione? Porque ele vai mostrar. Ele vai lhe dar estratégia para você chegar, para você sair, para você entrar, para você fazer, para você falar. Ele dá, ele vai adiante de você. Ele é aquele que não deixou Esté ir sozinha. Porque se Esté tivesse ido sozinha, com certeza ela tinha perecido. Irmã, qual é a prova que Deus foi com Esté? A prova é que Deus quebrantou o coração do rei. Porque só pode ser Deus ter quebrantado o coração daquele homem para que recebesse ela com graça. E a Bíblia diz que, vou ler aqui para vocês, o capítulo 5, e o versículo 3, onde diz assim, então o rei lhe disse, o que queres, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do meu reino, se você quiser, eu te dou. Diga aí se não é Deus que vai adiante desta mulher. Com certeza foi o Senhor que foi adiante dela. Mas ela se posicionou em favor do seu povo. Quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, minha irmã, você que vai me ouvir, se posicione em favor da sua família. Se posicione em favor dos seus parentes. Talvez você esteja aí dizendo, ninguém quer saber de Deus, irmão, não tô nem aí. Não, não é assim. Nós somos escolhidos para um grande propósito, para salvar vidas, para libertar. É Deus quem faz a obra, mas Ele usa nós, pecadores, para fazer. Então se levante, se posicione e coloque na tábua do seu coração. Não perca de vista o propósito. Não perca de vista o propósito. Não se desalinhe. Coloque os seus olhos. Eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. Tenha foco, tenha meta. O Senhor, Ele quer te usar. Ele quer fazer uma grande obra através de você. Você foi escolhida para este tempo. Não é para hoje, para amanhã, para depois. Não. Foi escolhido para este tempo. Começando da agora. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer levantar. É você que Deus quer honrar. É você. Amém? Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde. E eu quero louvar a Deus por mais este dia que o Senhor nos concedeu, por mais um vídeo que Ele tem permitido ser gravado nesse canal. Eu quero lhe convidar a você fazer parte desse canal junto com a gente. Quero pedir que você compartilhe os vídeos, que você
deixe o seu joinha, né? Porque é através do joinha, dos comentários, essas coisas que o YouTube ele vai recomendando o vídeo para outras pessoas. Então, assim, ajude-nos a chegar a mais vidas, a mais pessoas, porque todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir aquilo que Deus quer falar, as direções que Deus quer dar, e é nós que Deus vai usar. Então se levante nesse tempo entendendo que Deus, ele te escolheu para um grande propósito, amém? Este foi mais uma palavra que Deus colocou no meu coração, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, amém?